Oi pessoal, estamos de volta ao curso de Introdução ao Pensamento de Deleuze-Guattari. Faz bastante tempo desde o último vídeo, acho que foram 8 meses, mas a gente voltou. Na verdade, meu plano, eu não queria ter demorado tanto tempo assim, então peço desculpas pela demora, mas acabou que por questões de trabalho, por questões pessoais, eu simplesmente não tive tempo de gravar esse vídeo. Mas a ideia desde o começo desse curso é trabalhar o Mil Platôs inteiro. A gente vai chegar até o final do Mil Platôs, os 5 volumes. Só que eu não sei quando vai ser isso. Eu não vou dar mais nenhuma estimativa de quando devem sair os próximos vídeos. Eu espero, realmente eu espero que não demore tanto assim. Não que eu esteja com muito tempo agora, mas eu acho que agora eu vou conseguir colocar os vídeos com uma frequência maior. Não vou dar estimativas. Pode ser em 1 mês, pode ser em 2 meses, 3 meses, mas realmente eu gostaria que fosse menos tempo do que isso. Meu plano é ano que vem terminar, a gente fazer os 14 vídeos, os 14 capítulos do Mil Platôs. Só que quando a gente chegar no 4º volume, o 4º e 5º volume, tem textos bem grandes, extremamente complexos. E eu também quero ainda assim manter o limite de 2 horas, 2 horas e 15 em cada vídeo. Então vai exigir um trabalho extra para conseguir condensar esses textos, tentar entrar no nível de detalhe que a gente sempre entra e ainda assim caber no tempo. E vocês sabem que eu não sou exatamente sucinto. Mas também a ideia é ter um espaço para a gente poder desdobrar isso com calma. Por isso esses vídeos tão longos. Mas também tá tudo aqui. E hoje, então a gente vai estar dando continuidade ao 3º volume do Mil Platôs. A gente vai estar trabalhando o texto Rostidade, que é o 2º texto do 3º volume, que é esse aqui, o Ano Zero, Rostidade, que é um texto considerado difícil. Geralmente quando eu falo com as pessoas, é um texto que as pessoas têm dificuldade. Mas uma das principais dificuldades desse texto se dá justamente de tentar ler ele diretamente, sem ter lido o texto sobre alguns regimes de signos, o último texto do 2º volume. Então, para quem não viu a aula sobre esse texto, por favor, assistam a essa aula primeiro, sobre alguns regimes de signos, para poder ver essa aula sobre rostidade. Porque todo o conceito de rostidade vai depender da noção de regime de signos. Porque, como a gente vai ver, a ideia de rosto e rostidade é uma conjunção dos regimes significante do regime pós-significante, ou seja, significação e subjetividade. E a máquina de rosto é justamente, o conceito de rosto, é o modo pelo qual Deleuze e Guattari vão trabalhar a questão da identidade, formação de identidades, ainda que eles não usem esse termo identidade. Essa é a minha interpretação. Então, enquanto na aula anterior, sobre o corpo sem órgãos, a gente viu como se desfazem as identidades, como se desfaz o organismo, o corpo, os estratos. Aqui a gente vai ver o caminho oposto, justamente a maquinaria empregada nos estados modernos para constituir um sujeito e uma identidade subjetiva, através do rosto. E também a gente vai falar um pouco sobre a questão da desterritorialização, porque esse é um dos principais textos que aborda esse conceito, que é central no Mil Platôs, que atravessa o livro inteiro e depois vai aparecer no livro do Foucault, no que é filosofia, talvez no Leibniz, não lembro agora. Então a parte final do vídeo vai ser justamente para trabalhar esse conceito, os 4 teoremas da desterritorialização, ou palavrinha complicada. Certo, gente? É bom estar de volta, então vamos seguir com o vídeo. Como sempre, a gente vai começar a discussão do capítulo pelas 3 coordenadas do Platô: a data, o título e a imagem. Esse título, Rostidade, vai estar ligado ao conceito de rosto, conceitos associados ou equivalentes, como máquina de rosto e também rostidade. E vai ser o conceito central do capítulo, e através do qual Deleuze e Guattari vão discutir a ideia de identidade, ou mais precisamente, a constituição da identidade subjetiva no capitalismo moderno,
porque para eles a máquina de rosto é a forma pela qual se constitui uma identidade individual. Só que, como todos os conceitos dele, quando eles falam de rosto, eles não estão querendo falar do rosto propriamente dito, como a gente vai ver, né? Tanto é que eles falam de uma máquina de rosto, uma máquina de rostidade. Então, a rostidade está ligada mais a um processo, mais a uma máquina abstrata, mais algo que não necessariamente vai se encarnar no rosto, né? O rosto é só uma das formas possíveis dessa máquina abstrata de rostidade se atualizar. Mas a gente vai chegar lá. Então, por que ano zero e por que essa pintura? No caso, essa pintura é do Duccio, um pintor, né, renascentista, ou não, agora não sei, do século XIII, né, titulada Vocação de São Pedro e Santo André. E como a gente pode ver nela, à esquerda está Cristo, né, e à direita dois pescadores, né, que eu imagino que seja, né, São Pedro e Santo André. E o ano zero, obviamente, está ligado ao nascimento de Cristo. E para eles, o rosto de Cristo vai ser protótipo de todos os rostos, né? Ou no caso, do rosto do homem branco. Então, o ano zero, o ano de nascimento de Cristo, marca o nascimento do rosto do homem branco, que vai ser tomado como um ideal de rostidade, a partir da qual todo o rosto vai ter que se reportar. Mas esse nascimento, essa coordenada, na verdade, ela não marca uma origem de fato, né? Como a gente já viu antes, essas coordenadas marcam as zonas de intensidade. E especialmente essa pintura, se a gente reparar, o rosto de Cristo está mais perfilado, o rosto do primeiro pescador também está perfilado, enquanto o rosto do terceiro pescador, que está mais à direita, ele está numa visão frontal. Então, para o Deleuze e Guattari, tanto o rosto de Cristo quanto do primeiro pescador vão marcar o surgimento, ou pelo menos uma tomada de evidência, uma tomada de importância do regime pós-significante, que a gente já falou, né, nos últimos encontros. Ou seja, do regime de subjetivação. Na verdade, uma das grandes invenções do cristianismo foi a subjetividade. Né? A subjetividade como interioridade. E toda a questão da máquina de rosto é justamente que ela é uma conjunção entre o regime de signo significante e o regime de signo pós-significante. O regime despótico e o regime autoritário, né? O regime significante e o regime subjetivo. Ou seja, ela é a articulação entre esses dois modos, entre subjetivação e significância. Ou, como eles vão falar, entre muro branco, significante, e buraco negro, subjetivo. Ou seja, não é que nesse momento surgiu de fato o rosto, né? E nem que nesse momento surgiu o regime pós-significante. Como eles já falaram no capítulo sobre regime de signos, esses regimes sempre, não é que sempre estiveram presentes, mas sempre foram misturados. Só que, com o cristianismo, a subjetividade vai ganhando uma importância cada vez maior, né? E toda essa história o Nietzsche e o Foucault fazem muito bem. Mas justamente a partir do surgimento ou dessa centralidade do sujeito, né, desse sujeito que faz um contrato, desse sujeito que agora ele entra em contato direto com Deus sem necessidade de um intermediário necessariamente, ou sem a mediação de imperador e tudo mais, é que se pode começar a constituir o rosto, né, na articulação desses dois regimes. Claro que historicamente, né, varia como eles se articulam. E a máquina de rosto, propriamente falando, ela vai ser um resultado do capitalismo moderno, porque do Estado moderno, especialmente. Porque quando a gente chega lá no 5º capítulo, a gente vai ver que o Estado é composto por dois polos. Pelo polo despótico e pelo polo autoritário. Por significação e por subjetivação. Só que essa terceira figura, justamente, que olha de frente, que como eles falam, tem um rosto mais bizantino, ela ainda está presa ao regime significante. E essa questão do perfil e do não perfilado, a gente vai ver mais adiante em detalhes. Então,
Ou seja, a gente vai discutir o rosto como aquilo que vai identificar os sujeitos, como vai marcar sua identidade e vai especialmente selecionar as identidades que são válidas e que não são, o que passa e o que não passa, sendo o rosto de Cristo, né, em última instância, o rosto do homem branco, ainda que o Cristo histórico não fosse homem branco, né, em toda a iconografia cristã contemporânea, a gente ainda vê, né, o Jesus com aquele rosto branquinho, cabelo castanho claro, ou às vezes louro também, né, com traços totalmente europeus, ou seja, ele vai ser o modelo do rosto, o homem branco, que, como a gente viu, é o modelo do extrato molar, que vai estar ligado a isso. Mas antes da gente entrar na discussão da rostidade propriamente dita, é bom só fazer uma ressalva conceitual. Porque esse conceito de rosto que a gente vai trabalhar é como ele se apresenta aqui no Platôs. Então o rosto que a gente vai estar trabalhando é esse aqui. Porque o conceito de rosto ele também vai aparecer no que é filosofia. Quando Deleuze e Guattari vão trabalhar a ideia de outrem, no caso. E essa ideia vai estar ligada a uma ideia de mundo possível. Que a primeira vez que essa discussão aparece é no Lógica do Sentido, num dos apêndices, que é quando o Deleuze está discutindo a obra Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, do Michel Tournier. Ele não chega a falar do rosto lá, pelo que eu me lembre, mas fala da questão do mundo possível, né? Que outrem é mundo possível, então vai falar do mundo sem outrem, no caso. Então esse mundo, né, do possível que está ligado ao que está atualizado. E eles retomam essa discussão no que é filosofia, e o rosto é a expressão do mundo possível, no caso, né? O rosto é a expressão desse outrem. E é um outrem porque o rosto não vai ser de um sujeito. O rosto vai ser a condição de possibilidade da formação de um eu e de um objeto, de um sujeito e de um objeto. Não que essa discussão não possa ter uma ligação aqui com o Platôs, só que são outros termos, é outro problema. E como eles vão colocar, todo conceito filosófico está ligado a um certo problema e só faz sentido em relação àquele problema. Então o problema do rosto no que é filosofia e o problema do rosto no Platôs são problemas diferentes, ainda que possam ser articulados em outro momento. Mas nosso foco aqui vai ser a rostidade como constituição de identidade. Né? E também outra noção de rosto, né, da filosofia que pode ser similar à noção de rosto, tal como aparece na obra do Levinas, né, e depois um Blanchot que pega isso do Levinas. O Levinas também vai colocar a questão do rosto em ligação a outrem. Só que no caso do Levinas, a questão do rosto está ligada mais ao problema ético. E o rosto, quando aparece, não é o rosto de um sujeito mais. É de um outrem. De algo que eu não posso mais reconhecer como um tu, como algo equivalente ao meu eu. É algo que me interpela numa linguagem na qual eu desconheço, que eu não posso conhecer, é um absoluto desconhecido perante o qual eu me vejo incapaz de agir e ainda assim eu tenho que agir. Então o Levinas vai estar ligado mais à própria noção de impossibilidade do que possibilidade. Eu não sei se o Deleuze e o Guattari estão discutindo com eles no que é filosofia, né? Ainda mais pela similaridade entre termos e tal. Mas também não vai ser esse nosso foco de discussão. Então, rostidade no Platôs, tudo indica que não está discutindo nem com Levinas nem com Blanchot. Certo? Para a gente poder falar do rosto, da rostidade e da máquina de rosto, tem que retomar a ideia de regimes de signos, que a gente trabalhou na aula retrasada, no último capítulo do segundo volume do Mil Platôs, no capítulo 5, né, que é sobre alguns regimes de signos. Porque a máquina de rosto só faz sentido se entender o que é um regime de signo. Justamente porque ela é a articulação de dois regimes. O significante e o pós-significante. E ela se constitui na contraposição ao regime pré-significante. Porque o rosto, né, aqui ligado à rostidade, o rosto ele vai se constituir a partir da desterritorialização da cabeça.
né, quando eles falam da cabeça primitiva. Claro que assim, né, o regime pré-significante é o que eles falam que é o regime primitivo, né. Claro que é nos 80 essa discussão. O mais correto seria a gente falar um regime originário. Seria um termo melhor que primitivo. Mas aqui eu vou manter a terminologia do Deleuze-Guattari mais para facilitar o entendimento, mais para não criar confusão. Ainda mais porque originário é uma palavra complicada, né, ligada à origem e tudo mais. Então, né, vamos trabalhar primitivo aqui com aspas, certo? Mas a cabeça ela vai estar ligada ao extrato do organismo. Né? E lembrem que quando a gente fez a discussão do corpo sem órgãos, eram três extratos. O organismo, né, o significante e a subjetividade. Então eram os três grandes extratos: organismo, significante e subjetividade. Só que o extrato do organismo, onde a cabeça está presente, não é apenas do organismo humano, é do humano e do animal. E justamente o rosto, né, não é algo universal. O rosto não é algo exclusivo nem ao ser humano. O rosto é uma desterritorialização da cabeça que está ligada ao extrato do organismo. Então ele vai se constituir em outro extrato. E como eles falam, na verdade o rosto acaba sendo muito mais inumano do que humano. E ele não é universal. Então nada daquelas distinções simplórias, né, os animais têm cara, os humanos têm rosto. Porque o recorte aqui não é entre humano e animal. É entre cabeça e rosto. É um recorte entre regimes significantes. Né? Então, por isso que aquele texto mais recente do Agamben, falando que a política começa com o rosto, que o que distingue os humanos, os animais é o rosto, que por isso que usar máscara é ruim, de acordo com o Deleuze-Guattari, é uma discussão totalmente furada. Né? Claro que assim, tudo que o Agamben falou sobre pandemia é furado. Né? E esse último texto dele sobre o rosto já está dentro dessa lógica da rostificação. Ok. Né? Mas vamos pular essa parte, certo? Né? Então o que está em jogo nos regimes significantes e pós-significantes? Né? Como a gente viu, só retomando brevemente, o regime significante está ligado mais a uma organização política imperial, então está mais ligado a impérios, enquanto que o regime pós-significante está mais ligado a regimes estatais, especialmente democráticos, porque em regimes mais significantes são os signos que dominam. Os signos vêm em primeiro lugar. E quando há subjetividade, ela vem em segundo lugar. Então, o regime que a gente pode ligar mais a certos regimes totalitários, a regimes imperiais e a regimes escravocratas. Já o regime pós-significante, ele começa a operar especialmente ao nível político, né, ao nível do Estado, como os Estados modernos, porque agora, né, se deve não mais... A força de trabalho não tem que ser exclusivamente de escravos. Né? A gente nunca pode esquecer que o capitalismo não existe sem trabalho escravo. Né? Que o capitalismo não se fez sem trabalho escravo. Mas que no discurso oficial e, digamos, para a maquinaria funcionar, ele precisa de trabalhadores livres. Trabalhadores que sejam sujeitos capazes de escolher livremente um contrato de trabalho. Claro que não tem nada de livre aí. Né? Toda a exploração capitalista se baseia nessa ilusão de liberdade. Mas, né, a princípio, ao nível do contrato, são sujeitos livres que decidem, por vontade própria, vender sua força de trabalho. Então, é isso que vai marcar o regime pós-significante e a questão da subjetividade. E esses dois regimes vão se articular. Né? Então, no regime em que o significante predomina sobre o subjetivo, as subjetividades vão ser resultado dos significantes majoritários, da mídia, do discurso do imperador, dos principais canais de informação, mas também tem o inverso. Quando o pós-significante domina, primeiro se tem os sujeitos, que cada sujeito, por conta própria, vai decidir ou não emitir signos, né? Você vai ver a ideia do sujeito como a origem do signo, você vai ver aquela ideia de uma sociedade que começa só com indivíduos, ou talvez de um mundo onde só estão indivíduos, e da posição entre sociedade e indivíduo. Mas a gente vai chegar lá.
porque a gente vai ver que são máquinas de rosto diferentes que estão envolvidas. Ou seja, então, no regime significante, vai ser o regime da interpretação, vai ser uma simultaneidade centralizada, porque ele, né, opera em círculos, né, o círculo central com o sacerdote ou com o rei, que manda os signos têm que ser replicados pelos outros círculos da sociedade, enquanto que o pós-significante é linear, no caso, né, vai de um segmento de outro, de um momento da vida ao outro. E isso até explica um pouco a imagem que a gente viu no início do capítulo. Né? O rosto perfilado é linear, ligado ao regime pós-significante, enquanto que o rosto de frente está ligado, né, a esse caráter centralizado do significante. Mas aí vai chegando no ponto que interessa a gente, a questão do muro branco e do buraco negro. Porque todo o rosto vai se fazer a articulação entre muro branco e buraco negro. Tá, e o que é isso? Não, se a gente for pensar um rosto, vamos pensar de modo bem simples nesse desenho aqui. Né? Pense uma cabecinha assim. Então tem o muro branco, que é a superfície branca do rosto. Né? Lembrem que o modelo é o homem branco, o modelo da rostidade. E tem dois buracos negros, os olhos. E o olho, né, é o marcador da subjetividade. O olho é o marcador da interioridade. Né, os olhos são a nossa porta, né, é por onde se chega até a alma, no caso, e marcam essa interioridade. Enquanto que o muro branco é o que está expresso, é o que está visível, né, é o local da expressão, é o local da expressão facial. Mas, mais precisamente, o muro branco é uma superfície de inscrição. É onde os símbolos vão ser colocados. E por isso que é um muro branco, né? Pense um muro, né, onde a gente pode colar cartazes, a gente pode pichar, a gente pode inscrever. Né? Um muro, um quadro branco. Similar, né, aqui onde eu estou desenhando. Né? Um quadro branco cheio de signos. Então, o muro branco é essa própria representação que vocês estão vendo. Onde os signos vão estar presentes. Mas esse quadro branco ele vai ser perfurado por buracos negros. E ter um buraco negro é importante, porque, né, tem um jogo metafórico aí com o buraco negro da física. Porque ele atrai, ele puxa tudo para o centro dele, para essa interioridade dele da qual nada sai. E mais para frente, quando a gente for ver especialmente o texto Micropolítica e Segmentalidade, né, o último texto desse volume do Microplatôs, o buraco negro vai estar ligado a centros de poder. Né? Isso numa esfera mais, em termos mais de agenciamentos políticos. Mas o buraco negro é o modelo da subjetividade. Então, quando falarem buraco negro, pensem subjetividade. E subjetividade, aqui no Platôs, quer dizer interioridade. Claro que esse termo subjetividade vai ter transições nas obras posteriores, especialmente no Foucault, né, no livro do Deleuze sobre Foucault, que a gente vai pensar a subjetividade como uma dobra do lado de fora. Depois, lá no Leibniz, que vai ser trazida como a ideia de um superjecto. E depois, lá no que é filosofia, aí vão ter os três tipos de subjetividade. O ejecto, o injecto e o superjecto. Né, que é o sujeito, é a subjetividade da filosofia, da ciência e da arte. Né, o ejecto da ciência, o injecto da arte e o superjecto da filosofia, no caso. Ejecto, imagino que o E seja de extensivo e o in do injecto da arte seja de intensivo. Mas isso é uma outra discussão. Mas é importante ter essa, né, distinção conceitual, porque ainda que o Deleuze e Guattari reutilizem muitos conceitos de um livro para o outro, eles sempre mudam um pouquinho, né, como a gente viu a questão do corpo sem órgãos na última aula. Tá. Mas a questão toda, e depois a gente vai ver com desenhos isso, é como o muro branco e o buraco negro se articulam. Os tipos de máquina de rosto que tem. Então, a questão da máquina de rosto é como a gente vai articular uma superfície de inscrição em um centro de poder. Ou seja, como a gente vai criar um local de dispersão e alinhamento de signos em um local de centralização e absorção desses signos, né? Ou seja, de interiorização.
E agora, entrando propriamente na máquina de rosto, vai ser mais interessante se a gente contrapor ela ao regime pré-significante. Ou seja, como esses dois regimes eles vão partir do regime pré-significante, vão desestruturalizar os extratos pré-significantes e criar alguma outra coisa a partir daí. Ok. Então agora a gente vai falar de como a máquina de rosto funciona, né? Como que essas partes dela se articulam para produzir o rosto. Mas primeiro de tudo a gente tem que entender que a máquina de rosto, na verdade, é uma máquina abstrata, né? A máquina abstrata de rostidade. Ou seja, o rosto, né, ele é um produto dessa máquina. Claro que no texto eles usam os termos de uma forma, né, intercalada. Mas a gente pode sistematizar aqui que o rosto é produzido pela máquina abstrata de rostidade. Isso é importante porque, se a gente lembrar, a noção de máquina abstrata está ligada à noção de virtual. Então, no caso aqui, né, é virtual. Enquanto que o rosto, né, estaria na esfera do atual, porque é um extrato. E os extratos são atualizados. Mas a pegada toda é que quando eles falam de rosto, eles estão falando, claro, do nosso rosto concreto, né? A nossa face, dos olhos, nariz, boca, etc. Mas não só. Porque o corpo pode ser rostificado, né? Cada parte do nosso corpo pode ser rostificada. Da mesma maneira o mundo. Quando o mundo é rostificado, ele deixa de ser mundo e vira paisagem. Ou seja, toda vez que a máquina abstrata de rostidade se atualiza, ela não faz por semelhança. Não quer dizer que agora a minha mão, o meu corpo vai parecer um rosto, literalmente. Porque justamente o virtual, quando ele se atualiza, ele produz uma diferença. Né? A diferença entre o virtual e a ideia platônica é que a ideia platônica é baseada na similitude. Ou seja, tem o cavalo ideal e os cavalos concretos são mais ou menos parecidos com ele. Enquanto que na máquina abstrata de rostidade existe o rosto ideal, né? Como a gente falou, o rosto de Cristo, o rosto do homem branco, né? Ou do homem europeu médio. Mas quando ele se atualiza no corpo, não quer dizer que o corpo tenha que ser branco. O que vai atualizar é um modo de funcionamento, que vai se adaptar de acordo com o elemento onde ele é atualizado. Ele vai se compor com esse elemento e produzir uma outra ordem de funcionamento, mas que ainda conserva essa lógica, ao mesmo tempo de significação e subjetivação, que é o modo de funcionamento da máquina de rosto. Ou seja, toda a questão aqui é como a gente vai significar e subjetivar não só a face, não só a cabeça, mas o corpo como um todo e também o mundo. E por isso que é importante, né, que eu trouxe aqui essa contraposição entre o rosto e a cabeça, como a gente falou. Porque, na verdade, a máquina de rosto ela vai se produzir em contraposição à noção de cabeça. Ou melhor, né, ao sistema corpo-cabeça. Que, como a gente viu, está ligado ao regime pré-significante, né, entre aspas, primitivo. Ou seja, não é porque o homem civilizado tem um rosto e o homem primitivo tem uma cabeça. Na verdade, é que o rosto não é universal. O rosto se produz pontualmente. E muito menos o rosto é sinal de civilização. O que o rosto faz, e que a gente vai ver daqui a pouco, é criar um sistema de seleção. Ele cria rostos ideais e a partir deles vai decidir quais rostos passam e não passam. Ou seja, a máquina abstrata de rostidade ela não vai existir desde sempre. Ela vai existir em agenciamentos de poder muito específicos. Ela vai existir em agenciamentos de poder que precisam decidir, que precisam criar identidades e escolher quais identidades passam e quais não passam. Ou seja, de certo modo, em toda máquina de rosto se cria uma exclusão, da mesma maneira que toda noção de identidade tem alguma noção de exclusão incluída. Isso foi muito contraditório.
na verdade, até né, nas lutas identitárias, um dos problemas de se lutar por uma identidade é decidir quem está naquela identidade e quem não está. Quem pode participar e quem não pode. Claro que, historicamente, a identidade utilizada como uma forma de exclusão é isso. Há uma certa minoria privilegiada, né, minoria em termos numéricos, né, há um certo grupo privilegiado que se identifica de acordo com os ideais e quem da fora é excluído. E claro que a gente retoma essa identidade excluída, valoriza ela e tenta contrapor ela num pé de igualdade a essas identidades privilegiadas. O problema é que em todas as lutas identitárias sempre vão ter né, pessoas, elementos que não caem numa identidade nem em outra. E a gente vê isso muito na questão do movimento LGBTQIA+. Né? Só essa sigla, justamente, ela tenta incluir todas as identidades possíveis. Mas quando a gente fala de gênero, de orientações sexuais, sempre estão aparecendo identidades limítrofes. Né? A própria ideia do queer, por exemplo. As pessoas trans colocam também, em certo momento, em xeque esse sistema binário do homem e da mulher. O queer, os não binários, assexuais e tudo mais. E vão se criando outras identidades. Então a gente tem que aumentar a sigla. Só que ainda sempre vão ter identidades que fogem disso e vão estar subrepresentadas. Porque a gente sabe que nessa sigla LGBTQIA, nem todos têm a mesma voz. E isso não é uma falha do movimento. E isso é constitutivo à formação de identidades. E é necessário que haja formação de identidades, é necessário que a gente lute através da formação, fortalecimento e recuperação de identidades. Tanto é que, assim, acho que um erro comum na leitura do Deleuze-Guattari é pensar que eles querem abolir as identidades. Não, eles não querem. Né? Tanto é que quando a gente falou do corpo sem órgãos, se deve sempre manter um mínimo de identidade, um mínimo de extrato, um mínimo de organismo, de subjetividade e de significação. Não se pode aniquilar tudo. Mas o que eles querem é justamente criar um modo de ser onde não importa mais a identidade, onde se podem ter múltiplas identidades. Justamente por isso dizer, né, que o interesse aqui é multiplicar as identidades. Mas desde que essas identidades não sirvam mais como critério de inclusão ou exclusão. Então é isso que está em jogo. Claro que assim, eu estou o tempo inteiro falando de identidades. E no Platôs, sinceramente, eu acho que eles não usam o termo identidade. Né? Eu estou aqui traduzindo para outros termos dessa discussão. Porque o que está em jogo aqui, na máquina de rosto, é construção de identidades ideais. O rosto é uma identidade ideal. Mas o que eu acho importante de pensar como uma máquina abstrata é isso, que não vai se aplicar só ao rosto, aos traços do rosto, mas ao corpo como um todo. E aí toda a questão da fetichização, no sentido negativo desse termo, está ligada a isso. Qualquer parte do corpo vai ser quando ela é rostificada, ela vai ser fetichizada. Claro que o problema não é o fetiche, né, ou a perversão no caso. Mas aqui é justamente quando esse fetiche ele se subordina a um esquema de significação, né, ou a um esquema de subjetivação. Vira como eles falam, né, o segredinho sujo. Ou seja, em vez de virar uma prática de liberdade, vira uma prisão. Justamente porque as transformações que ocorrem é o seguinte: na semiótica pré-significante, ela é uma semiótica multidimensional. Ou seja, ela não está ligada a um único tipo a uma única dimensão de signos. Como a gente viu já na outra aula. Ou seja, então é uma expressão que mistura um pedaço de dança, um elemento corporal, um som, uma cor, um espírito, um momento do ano. É uma coisa bem heterogênea. Enquanto que na cadeia significante, né, ela é composta por significantes. Tudo vai entrar nela, né, numa cadeia bem centrada e discreta. Né? Então aqui a gente tem a cadeia significante. Então cada coisa vai ter seu espaço e cada coisa vai ser representada por algum tipo de signo homogêneo. Ou seja, né, ela aceita só um certo número limitado de signos. Então tudo tem que ser traduzido por isso. Pensem a voz, então.
A voz, em toda a sua diversidade, em todas as suas entonações, toda a sua prosopopeia, em toda a sua diversidade, se transforma em letras alfabéticas que são limitadas numa cadeia de acordo com uma sintaxe, uma semântica, uma organização dada, né? Então, até o que entra e o que falha vai ser visto a partir dessa cadeia significante. Ou seja, o rosto ele vai se constituir pela desterritorialização da cabeça. Da mesma maneira que o significante ele seria o regime de signos mais desterritorializado. Por quê? Né? E logo mais, né, na parte final da aula, a gente vai entrar em detalhes sobre a questão da desterritorialização, porque esse é um dos principais textos onde eles explicam o que é a desterritorialização. E tudo que está em jogo na máquina de rosto é a questão da desterritorialização e da territorialização. Essas palavras são trava-língua. Tem que falar devagar. Justamente porque o sistema significante ele é o mais descolado de todos. Ele não está preso a nenhuma matéria específica. Qualquer coisa pode ser traduzida no sistema significante. Ele está descolado de qualquer corporeidade, nesse sentido, né? A gente pode expressar através da voz, da escrita, de meios digitais, meios analógicos. O que importa é que ele traduz tudo. Por isso que ele é sobrecodificante. Justamente porque ele é o que está mais descolado de tudo. Então ele até chega a criar uma certa noção de universalidade. Todas as línguas poderiam ser vistas em termos de significantes, por exemplo, ou de sistemas significantes. Que foi um pouco que a gente questionou, né, na discussão sobre a linguística, sobre os postulados abstratos da linguística. Ou seja, então, enquanto que a cabeça está atrelada ao corpo, numa visão multidimensional de regimes de signos, ou seja, porque essa multidimensionalidade, essa heterogeneidade da cadeia dos signos, né, no regime pré-significante estão ligados a um estilo de vida. Justamente é um estilo de vida onde cada signo faz parte de um contexto concreto, ou até de uma certa materialidade, de um certo ritual. Não é uma sociedade que dividiu, aqui é política, aqui é arte, aqui é religião. Né? E aqui é o cotidiano, aqui é a esfera do lar. Está tudo misturado. Ou na verdade, está tudo intercalado. Né? São várias séries, várias cadeias que se intercalam. Ou seja, não é uma divisão, né, significante, onde tem círculos concêntricos, bem divididos, né? Aqui o poder político, aqui o poder religioso, o poder militar, aqui as artes e os artifícios, né? E nem uma sequência linear, a gente tem uma progressão, né, da infância, a vida adulta, os momentos da vida, ou separado com esferas. Na verdade é um movimento mais, né, várias linhas que se intercalam, assim, que se cruzam. E por isso que cria essa heterogeneidade significante. Então, quando se descentraliza daqui para cá, se desfaz esse emaranhado de linhas e se coloca em círculos ou linhas bem separadas. Tanto é que, se a gente for falar em termos topológicos, o sistema da cabeça é um sistema de volumes e cavidades, enquanto que o rosto é um sistema de superfícies e buracos. A gente poderia dizer que tem uma certa planificação aí. Apesar de eu não gosto muito desse termo planificação, porque não é só uma perda que tem, não é só um achatamento. É uma outra topologia, é um outro sistema de regras que é formado, não é uma perda, é uma transformação. E justamente o que o sistema do rosto, né, do muro branco e do buraco negro vai permitir é criar um sistema, né, o muro branco vira um sistema de coordenadas, né, o significante totalmente descentralizado, um sistema de coordenadas, onde o buraco negro vai inscrever o lugar de cada coisa. Enquanto que aqui está entremeado, o muro branco, né, ainda mais porque ele tem esse funcionamento circular de esferas, ele dá um local de inscrição, tipo um plano cartesiano, né, um sistema de coordenadas, onde que o muro branco vai poder, onde o buraco negro vai poder inscrever cada elemento. Então, desse modo, em relação ao corpo, porque assim, a questão é que tanto o regime pré-significante quanto o regime significante ou pós-significante
né, eles operam os 3 estratos, como a gente viu. Né, são os 3 tipos de corpos que a gente viu lá na discussão do corpo sem órgãos: o organismo, a significação e a subjetividade. Então, o corpo sem órgãos busca sair tanto aqui do organismo, quanto da significação, quanto da subjetividade. O que a máquina de rosto faz é pular de um extrato para o outro. Sai do extrato do organismo, onde está o homem e o animal, né, e vai para o extrato do rosto. E na verdade o rosto não é humano. Ele está mais da ordem do inumano do que propriamente do humano, nesse sentido. Também não quer dizer que seja uma saída do natural, né, para o artificial. Não é essa a questão, porque o organismo é artificial também. O organismo também é uma invenção. Né? Em Deleuze e Guattari não tem essa ideia de natural e artificial. O que existem são contingências, o que existem são agenciamentos, nesse caso. Então, né, das duas formas a gente está operando em estratos, mas o caminho que se faz é do extrato do organismo para a significação da subjetividade, ou seja, de uma desestruturalização cada vez maior, ou seja, dessa perda de organicidade, a gente pode dizer, para algo mais associado, algo mais móvel, algo mais deslocado, né, ou sobrecodificado. E é algo que permite justamente criar uma certa ideia de universalidade. Porque a partir do momento que se cria um sistema linguístico que possa codificar qualquer outro código, ainda que haja uma perda nesses códigos, né, porque colocar tudo numa cadeia significante, de certo modo, se tem uma perda aí, né, por mais que eu tenha falado que não se perde, mas se tem uma padronização, seria melhor dizer dessa forma. E é isso que vai dar poder ao rosto. E é aí que a gente entende também como que o corpo pode ser rostificado. Porque agora cada parte do corpo também vai ter um sentido. Né? Então, se a minha mão vai ter um uso normal, ela também vai ter um uso perverso, um fetiche. Os pés, o cabelo, né? Qualquer parte do corpo pode ser fetichizada. Justamente porque agora cada parte do corpo vai ser significada dentro desse sistema de coordenadas rostificadas, né? Que a gente até poderia dizer absolutas, ainda que sejam relativas, né? No sentido de elas se constituem em certo momento da história, elas se constituem a partir, em resposta a um certo agenciamento de poder, mas uma vez que elas se constituem, elas se colocam como universais ou como absolutas. Né? Mas o rosto ele não é universal e nunca foi. Ele não é algo dado. Ele é algo construído. E o mesmo se dá em relação ao mundo. Né? Então não é só a cabeça que vira o rosto, o corpo que é rostificado. O próprio mundo se torna uma paisagem. O próprio mundo vai entrar nesse sistema de coordenadas. Né? Nesse sistema sobrecodificado do rosto. E a articulação entre o significante e o pós-significante se dá justamente por aí, porque o rosto ele não é um indivíduo. O rosto é que permite uma certa forma de individuação. Agora, cada um de nós vai ter um rosto. Não é por acaso que a principal forma de identificação nossa, né, nas carteiras de identidade, carteira de motorista, é a nossa foto, a foto do nosso rosto. Isso é algo próprio em algumas espécies de primatas, incluindo a gente. Né? Espécies mais sociais de primatas tendem a ter faces mais, como vou dizer, mais distintas individualmente. Né? Cada indivíduo ele tende a ter uma face mais única, justamente por conta dessa interação. E o que está em jogo aqui nessa desterritorialização, né, eu vou explicar melhor depois, mas o que acontece é que nessa saída, né, da cabeça para o rosto, a gente tem uma, eu vou abreviar na DT, uma descentralização absoluta, que se fala. Ela é absoluta porque ela sai de um extrato. Toda descentralização absoluta, ela sai de um extrato, enquanto que as descentralizações relativas, elas se mantêm no extrato. Contudo, ela é negativa, porque ela vai para outro extrato que já está dado, enquanto que uma positiva cria um novo extrato.
Né? Então, nessa parte do texto, é isso que eles estão falando. Mas daqui a pouco eu vou explicar em detalhes esse negócio do relativo, absoluto, positivo e negativo, porque é um negocinho meio enrolado. Eles explicam, mas não explicam bem. Tem uma série de coisas, né, confusas aí no meio, que eu vou tentar organizar. Mas para entender melhor, né, o jogo da máquina de rosto, a gente tem que também entender como que ela vai funcionar. E nesse caso, justamente, né, como que a máquina, os dois modos de funcionamento da máquina de rosto e como que o muro branco e o buraco negro vão se articular a partir daí, para a gente entrar nos vários tipos de rostos que tem, quando o muro branco predomina e quando o buraco negro predomina. Então aqui a gente chega no modo de funcionamento da máquina de rosto, ou seja, uma vez que ela esteja montada. E essa é uma questão, né? Quando que a máquina abstrata de rosto ela surge? Como eu já falei, quando há um agenciamento de poder que requer ela. Mais especificamente, ela vai ser especialmente uma produção do Estado moderno, porque ele vai articular os dois polos de subjetivação e significação. Mas a máquina abstrata de rosto ela vai ter duas operações, que aqui eu chamei de rostificação e de seleção. Ou seja, a primeira função da máquina de rosto é dar um rosto, é criar um rosto, ou melhor, atribuir um rosto ou criar um rosto ao qual o sujeito, o indivíduo, possa se identificar. Então, nessa visão, eles colocam, né, o buraco negro seria como um computador central, como um terceiro olho, como um Cristo. E esse computador ele fica circulando, né, no muro branco. Ou seja, como se fosse uma espécie de scanner. Né? O muro branco são a multiplicidade, digamos, né, são os signos, a cadeia significante, são os signos disponíveis. E o buraco negro vai passar por cima. Pense, né, uma folha de papel, um livro. Né? Então esse livro que a gente vai escanear, né? A folha branca com seus caracteres e o buraco negro vai passar ali como um olho, né, computadorizado por esses signos, escaneando eles e decidindo que signos eles são. Tanto é que, né, uma questão envolvida no escaneamento, né, o OCR, né, o reconhecimento óptico de caracteres. Eu nunca consigo configurar isso, mas tem programas que permitem tu escanear o livro e não escanear como imagem, mas escanear, né, como caracteres. Depois no PDF tu pode selecionar o texto, fica bonitinho assim. E toda a questão, né, é ele reconhecer de modo correto os caracteres, ele decidir quais são os caracteres que estão presentes ali. Então isso é um I ou é um L? É um A ou é um B? Não sei. É um G ou é um C? E às vezes, quando a gente vai abrir o PDF, ele tem uns caracteres todos zoados. Ele reconhece os caracteres, mas reconhece alguns errados, especialmente a acentuação, porque também tem a linguagem que tu utiliza para escanear. Né? Então, se o teu scanner está em inglês e tu vai escanear um texto em português, ele vai se perdendo nos acentos, no C cedilha, né? Porque o inglês não tem toda essa acentuação que a gente tem. Então a rostificação opera da mesma maneira. Porque tanto na rostificação quanto na seleção são operações binárias que estão em jogo. Mas são duas formas diferentes de binarizar. Ou seja, na rostificação a relação binária que está em jogo é o ou, né, a disjunção exclusiva que a gente falou lá no corpo sem órgãos, ou seja, que tem a disjunção inclusiva e a exclusiva. Né, a exclusiva é aquele ou que ou é homem ou mulher, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Né? Tem que ser só entre um e outro. Enquanto que na seleção, a relação binária é o sim e o não. Ou seja, na rostificação, vai ser decidido quem tu é. E na seleção, vai ser decidido se tu passa ou não. Pode parecer a mesma coisa, mas são operações diferentes e a gente vai ver. Ok. Então, toda a questão do buraco negro aqui é selecionar. Tem esse muro branco, onde já tem caracteres codificados, né? Então o muro branco ele sobrecodifica um mundo que já está dado, e o buraco negro vai passar em cima disso e vai dar um significado para esses significantes.
Então vai decidir se é um homem ou uma mulher, se é branco ou negro, se é pai ou filho, se é policial ou cidadão, se é juiz ou acusado, se é um G ou se é um C. Então ele tem esse papel de scanner e no final das contas ele vai ler esses caracteres e vai decidir o que eles são, qual o papel que eles desempenham. Né? Tanto é que assim, se for escanear uma imagem, ou um xerox, ou um texto com uma qualidade muito ruim, ele não vai conseguir se decidir. Né? Ou seja, esse texto não vai estar codificado, não vai estar sobrecodificado como um muro branco. Então, até para poder entrar nessa máquina, já tem até eu diria uma pré-codificação para essa máquina poder funcionar bem. Mas a pegada é que mesmo que está mal codificado, vai ser codificado de alguma forma. Então, mesmo aquilo que pode ser muito desviante, vai ganhar lugar. Porque, ok, tu é um homem vestido de mulher, então tu é homem ainda. Né? Ah, tu tem pênis? É homem. É um sistema binário, tem duas escolhas. Né? E aqui a gente retoma, né, o esquema arborescente, como a gente viu, a árvore. Né, que ela opera por escolhas binárias, como a gente viu lá no rizoma. Então tu sempre vai ter um lugar aqui, em algum lugar nessas categorias. E por isso que, de certo modo, ele corta. Tipo um raio laser que vai passando, né, e recortando. Tu vai ser colocado em alguma categoria. Então, ou seja, vai ser criado um rosto aqui. E vai ser atribuído um rosto. Né? São rostos concretos que são produzidos. Lembrando que o rosto não está ligado só à face. Né? Isso está ligado ao corpo, está ligado ao próprio mundo. Então, a primeira etapa da rostificação é dar um rosto. Atribuir um nome, atribuir uma identidade. Dizer se a pessoa é homem ou mulher, se é branco ou negro, se é pai ou filho, etc. Né? Dar um documento para a pessoa, dar uma identidade. Mas uma vez atribuída essa identidade, se tem que saber se ela passa ou não passa. Porque as identidades não vão ter o mesmo valor. Ou seja, né, primeiro de tudo vai ser julgada a tua adequação a esse rosto que te foi atribuído. Se eu não consigo decidir de fato, né, se a pessoa é homem ou mulher, ou até ser inocente ou culpado, no caso de alguém que, né, apele para a insanidade ou alguma coisa assim, por exemplo, uma situação bem estrita de julgamento, a pessoa também vai ter um lugar. Vai ser o desviante, vai ser o disfórico, vai ser o louco, vai ser o criminoso, o fugitivo. Porque um dos argumentos do Deleuze com a Terra em relação à máquina de rosto é que ela não opera uma exclusão. Porque o excluído também está dentro. Porque nesse sistema não tem fora. O desviante também vai ter seu lugar. Tudo vai ter uma identidade. Inclusive aqueles que não têm identidade. Para tudo se vai dar um nome a partir desse sistema central de catalogação. Então, todo mundo vai ter sua patologia, todo mundo vai ter seu lugar, seja livre, seja preso. Inclusive quem está preso, inclusive quem morre, né? E aqui também a gente pode pensar na necropolítica. Inclusive quem é assassinado por ter um certo tipo de rosto, também tem seu lugar. O lugar do morto. Né? O lugar, né, do bandido bom, um bandido morto. Por mais que a pessoa não seja bandida. Tudo que ela tinha era um rosto negro. Né? Ou era uma pessoa trans. Uma travesti que foi espancada até a morte. Tudo isso está dentro, gente. Porque tudo isso ainda faz parte desse sistema de identidades. Desse sistema que classifica, por um lado, e depois decide quem passa e quem não passa. Não é só ter um rosto. É o valor que vai ser dado a esse rosto. E por onde ele pode circular e por onde ele não pode circular. Ou quão bem a pessoa
se adequa ou não a esse rosto que lhe foi dado. Claro que assim, quando eu digo dar um rosto, não vamos pensar que já tem um sujeito dado ali, e esse sujeito é imposto uma identidade externa. Porque em vez do Guattari não tem essa ideia de uma subjetividade originária, de um sujeito originário. O sujeito se constitui através do rosto. Antes do rosto não tem sujeito. Né? Ainda mais aqui no Platão, onde sujeito e subjetividade são vistos como estratos. Né? Antes do estrato não tem um pré-sujeito. Não tem um indivíduo, não tem uma subjetividade pura, não tem um fluxo de consciência, não tem nenhuma uma vida selvagem que vai ser aprisionada pelo estrato. O sujeito é o estrato. Não tem sujeito sem ter um estrato. Só que, né, nas sociedades contemporâneas, nos estados modernos, a subjetividade vai passar pelo rosto. E justamente, como a gente vai ver daqui a pouco, né, tem a subjetividade e tem a significação. A subjetividade é um regime de signos. E ela nem sempre existiu. Essa ideia de ter uma interioridade, de cada um de nós ser um sujeito, é uma invenção recente. Né? Enfim, está toda a obra do Foucault e do Nietzsche aí para mostrar todo esse processo de interiorização, né? Especialmente a partir do cristianismo, toda a questão da confissão, das pestes disciplinares e tudo mais. Né? Então, o que a gente tem que entender é que a máquina de rosto ela vai cumprir essa função: dar uma identidade e selecionar quem passa e quem não passa. E não tem exclusão. O racismo, por exemplo, não vai... Né, eles até trazem a rostificação racial como a primeira que tem. Né? A primeira forma de seleção é a cor da pele. Né? Até está visível no rosto, literalmente, e no corpo. Né? É o primeiro caractere que geralmente passa, né? Que vê e já decide. E a partir daí vem as outras rostificações: gênero, classe, né? Geracional e por aí adiante. E daí em diante, né? E quando eu digo primeiro e segundo, é só uma questão de organização lógica, tá? Depende do contexto sempre, claro, né? Só estou sendo didático aqui. Mas a questão é que tudo isso está dentro. Porque está dentro no sentido de que quem vai passar e quem não vai passar ainda vai ser pautado por esse sistema. Então toda a questão que a gente viu, por exemplo, do corpo sem órgãos, é colocar esse sistema em xeque. É fazer o fora passar de novo. É criar um sistema onde não se possa nem decidir se é homem ou mulher, e nem se possa selecionar se é homem ou mulher, se passa ou não passa, qual lugar. Né? Ou seja, quando se opera um corpo sem órgãos, quando se consegue criar um corpo sem órgãos, é justamente não para ficar sem estratos, eu diria. Né? Não só para ficar num puro nada, numa pura viagem, mas se poder criar outros estratos, outras coordenadas. Ou seja, se poder viver em outros estratos que não sejam rosto. E aqui é muito, muito importante, gente, que quando se faz uma crítica ao rosto, eles não estão propondo a gente voltar a ter um corpo e uma cabeça. Eles não estão propondo uma volta a um modelo, né, novamente, entre aspas, primitivo. Não é isso, não dá para retornar a um regime pré-significante. Não dá. Né? A questão aqui não é retornar, não é retomar uma certa tradição. Não é retornar uma tradição de um povo originário, voltar, né, voltar a ser índio, digamos, né, voltar a uma tradição antiga. O que não quer dizer que a gente não possa aprender com as tradições, retomar elementos, retomar deveres que atravessam, né, esses saberes, ainda mais esses saberes foram desqualificados historicamente. Mas não dá só para pegar, ok, eu vou negar o mundo moderno e voltar a uma identidade mais antiga, eu vou negar o aqui e agora e voltar a uma tradição. O que a gente tem que fazer é criar novas tradições, ou criar novos estratos, criar novos modos de subjetivação, que podem passar pela retomada de práticas, de saberes originários, saberes antigos, saberes desqualificados, mas desde que não tentem voltar ao que era. Justamente porque
não dá mais, assim, né? Você tem que compor com o que está aí, né? Que é essa ideia da linha de fuga. A linha de fuga a gente vai trabalhar bastante no próximo encontro, por isso não vou entrar em detalhes aqui. Mas a questão da linha de fuga é buscar uma nova arma, é fugir e buscar uma nova arma. E é isso que tem em jogo, é buscar uma nova arma, no caso. Não é só voltar um extrato anterior, não é ter esse saudosismo de antigamente se tinha experiência, antigamente as pessoas viviam de verdade, agora a gente não vive mais. Porque não é assim, né? A questão é que são outras vidas que estão em jogo, é outro modo de ser, e a gente hoje tem outras possibilidades de criação que antes não se tinham. A gente tem que se apropriar delas e utilizar elas. Então, vamos na minha leitura do Deleuze e Guattari, é isso que está em jogo, né? Sempre que a gente retoma uma tradição, nunca é para só seguir ela, é sempre para compor com algo e construir uma coisa nova a partir dela. É esse o jogo, né? E é isso uma das formas de resistência a essa rustificação, porque a rustificação justamente ela vai tentar planificar tudo, colocar tudo no mesmo plano, colocar tudo no mesmo sistema de signos para facilitar a decisão. Então a questão aqui também é travar essa decisão. Ou seja, não é só ser o desviante, é ir para muito além do desvio. Não permite nem ser classificado como desviante ou não desviante. É esse o jogo para quebrar a máquina de rosto. O que não quer dizer que você tem que abandonar as lutas identitárias. Muito pelo contrário. Porque a luta identitária ela vai quebrar justamente a seleção e a rustificação. Porque a rustificação, né, homem ou mulher, branco ou negro, né, ou a gente quebra as escolhas binárias aqui, ou a gente quebra o sim e não aqui, o passa ou não passa. Não, esse pode passar, esse também pode passar, esse também pode passar. Então tem formas de a gente agir dentro do sistema e fora do sistema. E a questão é como compor elas, né? E é muito importante para quem está desse lado, para quem está do lado do não, para quem está do lado do que não passa, poder passar. E daí ter mais força para depois poder quebrar esse sistema, né? Então, gente, não é uma... Por favor, não vem com essa leitura simplória, vamos abandonar as identidades, não vamos falar de identidade, não. Tem que falar. Tem que se utilizar de identidades, né? Tem que se lutar a partir de identidades, tem que se buscar força nelas, tem que se constituir identidades, tem que se fortalecer identidades. Mas também sabendo os perigos da identidade, sabendo as limitações. Da mesma maneira, as limitações das lutas não identitárias. Porque não é qualquer um que pode não ter identidade, né? Qualquer local. E a não identidade não permite construir algo a longo prazo. Ela tem que estar sempre acoplada com identidades, ou seja, o corpo sem órgãos precisa dos estratos, né? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então esses rostos que vão ser produzidos pela máquina de rosto vão se dar de acordo com duas figuras limites, né? Digamos, dois extremos entre os quais os rostos podem se organizar. Num, onde é um predomínio do muro branco, ou seja, onde o buraco negro está no muro branco, que seria esse rosto despótico significante terrestre, ou então o inverso, aonde o centro é o buraco negro e o muro branco ele se perfila, ele se torna uma linha que é sugada pelo buraco negro. Então, nesse sentido, o muro branco está no buraco negro. Então, seriam os dois extremos da máquina de rosto. Um, onde, digamos, o muro branco predomina, no outro, onde o buraco negro predomina. Né? Ou seja, o rosto despótico significante terrestre, o rosto autoritário subjetivo marinho. Essa questão do terrestre e do marinho eu não vou entrar em detalhes agora, porque é complicado e, na verdade, eu não entendo direito. Então, vamos parar no significante, vamos parar no subjetivo. Né? E aí tem esses dois conjuntos de desenhos meio malucos. Na verdade, né, esses desenhos aqui da esquerda, não sei se todos eles, mas pelo menos em parte, na verdade eles são uma imagem de rostos dos enrodilhados mágicos etíopes. Então, na verdade, essas são imagens, né, que eles retiram de um trabalho acho que do Michel Paris, ou outro autor, agora não lembro agora, né, sobre, né, a arte etíope, no caso.
Então isso tem toda uma questão ritual para os etíopes e tudo mais. Mas eles pegam aqui para mostrar justamente que tem um muro branco, né, e sobre ele vão se formar os olhos, no caso. E lembrando que buraco negro é centro de poder. A gente vai ver especialmente isso quando a gente for falar da micropolítica. Então, nessa conformação, o rosto ele tem vários centros de poder. Né? E vejam, vários desses rostos aqui são inumanos, né? Seriam rostos de demônios e tal. Mas lembrem, isso aqui é mais uma conformação topológica. O rosto não tem que ser equivalente ao nosso rosto humano, não tem que ser equivalente, né, à nossa face, eu diria. Essas são formas de organização, inclusive formas de organização política. Vocês podem ver, né, que aqui ao redor do olho tem se formam camadas, se formam cercados, se formam margens. Justamente porque, no modo significante, né, tem um buraco negro e ao redor dele se forma um círculo, outros círculos. E claro que você pode ter um rosto, no caso, né, aqui com 4 círculos e tal. Então a questão aqui é, se tem um muro branco, e dentro desse muro branco vamos ter vários centros de poder, vários buracos negros. E o que vai determinar a distribuição deles vai ser o muro branco. Né? Então, aqui primeiro há os significados gerais, depois há a subjetividade. Então, torna-se um sujeito a partir dos grandes significados. São os grandes significados que vão te dar a tua posição de sujeito que tu pode ocupar. Já aqui ao contrário, aqui primeiro se é um sujeito, o ponto de partida do buraco negro. E os significados vão todos em direção a esse buraco negro. Então tem tudo a ver com eu. O eu é central aqui. É todo eu. Todos os significados vão ser relativos ao eu. Enquanto que aqui o eu é uma peça da máquina, aqui o mundo é uma peça do eu. Então o centro está no eu. Então aquela literatura bem subjetivista, aquela visão bem idealista. A gente até poderia dizer cartesiana, né? Tudo começa com a certeza do eu. Isso aqui é uma visão bem, eu diria, cartesiana do sujeito. Onde se parte do eu. Claro que aqui, nessa conformação, não se precisa ter apenas um sujeito. Pode ser um casal. Né? É um eu, né? Até como eles falam no segundo volume, né? É um cogito compartilhado. Ou seja, o relacionamento é um eu. Né? São duas faces, é um eu e um tu equivalentes que se opõem, e o buraco negro é o próprio relacionamento. Né? Então tem um eu que é compartilhado aqui. Ou podem ter formações mais complexas, mas a questão aqui é que o eu é central. Então todos os significados vão estar referentes a um eu, a um sujeito, a uma subjetividade. Enquanto que aqui é o contrário, a subjetividade vai estar vai refletir significados coletivos. Então essa visão aqui está mais ligada justamente quando a gente fala da massa, né? Antigamente se falava da televisão, agora a gente pode falar das fake news, né? Ou seja, do gado que acredita nas fake news de modo acrítico, que eles só repetem, né, o que quem está lá em cima manda. Faz sentido, não faz? Então aqui o sujeito ele é só um resultado dessas significações, e cada um vai ocupar um lugar. Também pensa no exército. Né? No exército cada um vai ter seu lugar, né, vão ter centros de poder de acordo com a hierarquia militar, e cada um vai ter que ocupar seu lugar de modo obediente. Cada um vai ter que replicar o significado de acordo com o muro branco onde ele está. Já aqui é uma visão mais, diria, moderna, mais até romântica, né, onde se parte do eu lírico. E tudo vai estar relativo ao eu. Então aqui é a visão mais, digamos, do empreendedor, né, da startup, onde cada um de nós vai ser um empreendedor em potencial, e cada um de nós vai ter que captar as oportunidades, né, e fazer algo com elas. Então pense em muro branco como as oportunidades de investimento, e cada um de nós vai ter que sacar elas e criar algo com elas sozinho, pois, né, não existe sociedade, só existem sujeitos independentes uns dos outros. Então são essas duas grandes formas de articulação, né, os duas grandes figuras limites da máquina de rosto. Claro que na prática elas se misturam. Né? Cada um de nós, quando opera nesses estratos, vai de um polo ao outro, se mistura, né? E tem formas intermediárias aí, mas também esses os extremos no caso.
Mas na prática está sempre muito misturado, depende da ocasião, do momento e tudo mais. Mas seriam essas as duas formas de combinar. Uma ênfase nos significados coletivos e o sujeito ser um produto delas, ou então uma ênfase no sujeito que vai absorver, vai interiorizar e vai interpretar os significados coletivos, né? Então, justamente por isso você vai criar aquela oposição entre sociedade e indivíduo, porque justamente é nesse jogo dessas figuras limites, que é um falso problema, né? Mas aqui justamente se cria até essa oposição entre indivíduo e sociedade, porque já se tem uma sociedade, já se tem um indivíduo, já se tem essa separação arbitrária entre um e o outro. Então a máquina de rosto, gente, seria basicamente esse mecanismo, né? Lembrem, ela é abstrata, ela não vai se encarnar apenas no rosto, ela vai se encarnar em todo o sistema de identificação que vai operar com identidades binárias e seleção de identidades binárias, né? Onde vai dar um lugar para tudo e o lugar que tem que ser ocupado. Na verdade, eu estava pensando agora naquele filme dos... se a gente pensar os emojis, né? O emoji é um rosto por excelência, né? Tanto os rostinhos quanto as mãozinhas. Acho que a melhor forma de pensar a máquina de rosto, o rosto, é pensar um emoji. Um emoji, não sei como se pronuncia. Que pode ser um rosto, pode ser uma mão, pode ser ícone de tudo, né? Aí lançam aquele filme horrível que eu não vi, não pretendo assistir, né? Que é Emoji, o filme. Que é um filme com emojis, né? Todo mundo diz que é um filme horrível. E pelas críticas que eu vi é mesmo, assim, a ideia é infeliz. Mas é um filme onde todos os personagens são isso, são emojis, né, animados, e cada um vai ocupar um lugar dentro de uma caixinha no celular. É o destino deles. E essa é uma imagem perfeita para a máquina de rosto, porque é tudo reduzido a ser um emoji. E cada um vai estar limitado àquela forma que lhe é dada, né, o seu lugar que é dado. E gente, eu sou das antigas da internet. Na minha época não era emoji, era emoticon, né? A gente fazia as carinhas com 2 pontos, parênteses e tal, né? Emojis eu ainda acho muito estranhos. Aquela cara amarela, amarelinha, tipo, aquele sorriso estranho. Tá um muito sinistro aí. E tanto é que, quando eles falam do rosto de Deleuze e Guattari, eles vão falar muito da questão do close no cinema. E também da questão do horror. Tem algo de horripilante no rosto. Tem algo de profundamente inumano no rosto. Tanto é que tem alguns autores que vão falar, em inglês a gente fala do Uncanny Valley, né? Seria o vale... agora esqueci qual seria a tradução. O vale... enfim. Mas a ideia seria a seguinte, foi uma ideia que surgiu na robótica. Imagina que tu começa a fazer um boneco, uma boneca, e começa a fazer ela cada vez mais semelhante ao ser humano. Chega um ponto em que ela fica muito semelhante, mas não semelhante o suficiente. E isso gera uma sensação de desconforto, né? Veja aquelas bonecas, né? Tanto é que tem filmes de terror com isso. Tem aquelas bonecas que tem aqueles olhos que são ou não são humanos, assim, tem algo de muito desconcertante ali, né? Então, assim, e também tem robôs que vão simular humanos e tem algo de muito errado neles. Então, ou não se deve parecer com humano, ou deve ser igual. Tem um meio termo ali que fica horripilante, que é um rosto horripilante, que é algo que tem algo que não está certo ali. É o olhar, é o formato do rosto, é como ele se move. Né? Muitos filmes trabalham, né, esse horror do desconcertante, né? Acho que seria, né, desconcertante, uma boa tradução para uncanny. Né? Então seria esse vale do desconcertante, assim, seria esse ponto onde se é real demais ou até demais, né? Ou seja, é mais real que um rosto real. Isso gera um desconforto. Então o rosto sempre tem isso, né? Tem esse olho, esse buraco negro que absorve tudo, que joga tudo para dentro, mas tem algo ali que desconcerta, que é um filme de horror, assim. Tá. Sobre o rosto seria isso, mas como a gente falou, o rosto está ligado à noção de desterritorialização. E agora eu vou tomar uma parte que está no meio do texto, e eu prefiro jogar para o final, que são, né, os 4 teoremas sobre a desterritorialização, para a gente entender um pouco esse movimento e entender um pouco como que a gente pode sair disso, né? Como que a noção de desterritorialização permite a gente sair disso e também entrar
nisso. E aqui a gente chega, né, no final da discussão, trazendo os 4 teoremas de desterritorialização, né, ou proposições maquínicas. E aqui que a gente pode entender um pouco melhor o que né, é essa tal de desterritorialização, que é um termo que é usado no livro inteiro, que eles vão retomar depois no livro do Foucault, no que é filosofia, entre outros. E se a gente lembrar lá do Geologia da Moral, o que é um território? Na verdade, o termo território, ele seria bem específico, né? Lembrem que o extrato, no caso, tipo, um extrato, ele tem uma forma e uma substância. A forma é um código, né, e a substância é um território. Da mesma forma que a gente fala de desterritorialização, a gente pode falar de descodificação. Essa seria a definição mais estrita. Então, no caso, a desterritorialização se aplicaria à substância de um extrato. Mas aqui, especialmente nesse capítulo, no resto do livro, fica claro que eles usam desterritorialização no sentido mais do próprio extrato. Então, a desterritorialização inclui tanto substância quanto forma. Então, ela também está ligada à descodificação. E tem muito disso no Neoplatôs. A gente vai ver isso também logo mais. Eles definem um termo, definem vários termos e depois usam um termo como equivalente de outros vários termos. Então, descentralização depois não é mais diferenciada de descodificação. Eles vão usar território para tudo. E território, muitas vezes, como sinônimo de extrato. Então, aqui, pelo menos nesse momento, a gente vai estar usando os dois termos de forma equivalente ou intercambiável. Né? Então, o que é desterritorializar? Como o nome implica, sai de um território, ou melhor, sai de um extrato. E aí vem a primeira proposição: jamais nos desterritorializamos sozinhos. Ou seja, precisa sempre de 2 termos. Então, no caso, a mão é objeto de uso. Né? Para a gente ter essa mão prensora que a gente tem, essa mão que pega objetos, né, com polegar opositor, enfim, que utiliza instrumentos, ela, né, derivou de uma mão utilizada para locomoção, de uma pata. Então, para ela poder se desterritorializar, para ela poder virar uma mão prensora, deveria ter algo que pudesse ser prendido, preso, pego, né, um objeto de uso. Da mesma maneira, nesse movimento, o objeto de uso, uma vareta, vamos pensar, que era só uma vareta, ele se desterritorializa e vira um instrumento, vira uma arma, vira, né, um objeto técnico. Então, nesse duplo movimento, um sai do seu território, a mão ainda continua a ser mão, a gente vai ver que isso é uma desterritorialização relativa, não absoluta, mas torna uma mão prensora. Mas para isso também ela teve que se desterritorializar junto com o objeto de uso, né? E um se reterritorializa no outro. Agora o objeto se encontra na mão e a mão se encontra no objeto. Então nunca tem uma desterritorialização sozinha. Então a desterritorialização é uma mudança corporal, é uma mudança de função, né? É uma mutação genética, é um novo uso linguístico, é uma revolução. Então ela sempre desloca mais de um elemento. Esse elemento, ao se deslocar, desloca outros elementos. Ele se ressignifica outros elementos do próprio sistema ou de outro sistema. E aí vem a questão, né, que é do segunda proposição, do segundo teorema, a intensidade essa palavra trava muito a língua. A intensidade de desterritorialização não deve ser confundida com a velocidade de movimento ou desenvolvimento. E essa questão da intensidade, da velocidade, ela pode ser meio sutil, porque se a gente põe isso em termos tecnológicos, não necessariamente aquilo que inova mais rápido desterritorializa mais. Ou seja, velocidade e intensidade são coisas diferentes. Na verdade,
às vezes, para poder desteritorizar alguma coisa, em vez de ir mais rápido, a gente tem que parar. A gente tem que desacelerar. Né? É um exemplo meio... É o que me veio à cabeça agora. Mas tem aquela franchise de jogos, né? Assassin's Creed. Era lançado um jogo a cada ano. Né? Ele tinha velocidade. E chegou uma hora que a cada ano que vinha era mais um jogo igual ao outro. E cheio de bug. O pessoal não aguentava mais. Então eles desaceleraram, né? Deram 2 anos ali e lançaram um novo jogo que mudou muita coisa na série. E pra mim ficou bem melhor. Né? Foi o Assassin's Creed Origins, que é o nome antigo. Depois veio o Odyssey, que para mim é o melhor de todos. Né? Então, às vezes, para poder descentralizar, nós temos que ir rápido. Né? E a gente vê isso muito na tecnologia e na moda também. É mais do mesmo, nova versão do iPhone, nova versão do Samsung Galaxy. É mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Às vezes é necessário parar, desacelerar, para de fato poder descentralizar e trazer algo de novo. Apesar a gente vai ver que descentralização não necessariamente implica algo de novo. Logo a gente vai ver isso. Né? Mas ela implica essa saída de um território. Aí vem a terceira proposição. Né? E também isso não está ligado, né, a uma questão de desenvolvimento, ser mais ou menos desenvolvido nessa questão. Também, para a gente poder sair de um território, às vezes a gente tem que esquecer quem a gente é. Né? Toda a questão da evolução criativa que a gente falou no Corpo Sem Órgãos. E vem a terceira proposição. Né? O menos desterritorializado se territorializa sobre o mais desterritorializado. Aqui, novamente, pegando uma metáfora tecnológica, a gente pode pensar muito que essas grandes companhias, né, uma grande companhia tende a se... Como eu vou dizer? A se estagnar. Pense em Google, pense em Amazon, enfim. Né, pense as grandes companhias, Microsoft. Ou seja, são as menos descentralizadas, porque elas são totalmente territorializadas. E é justamente por isso que elas vão adquirindo várias startups, várias empresas menores, justamente que estão mais descentralizadas, justamente para poderem se territorializar nelas, né? Poderem se deslocar, indo atrás do mais desterritorializado. Né? E muitas vezes colonizando esses outros territórios. Da mesma maneira, a gente pode pensar em evolução. Né? Justamente, uma espécie vai se territorializar a partir das mutações. Então, uma espécie vai ser carregada, né? Porque a mutação genética é uma desterritorialização. E as mutações que descentralizam são aquelas que o sujeito tem uma mutação que aumenta a chance de sobrevivência dele, e é a partir dele que a espécie vai se transformar. Então, aquilo que estava territorializado se descentraliza. E também isso vai estar ligado, né, a gente vai ver a questão, especialmente na discussão da micropolítica, a questão da máquina de guerra, a questão dos nômades. Porque os nômades se territorializam na desterritorialização. O território deles é o cavalo em movimento. O território deles é o nomadismo. Então também tem esse jogo. E por fim, o quarto, que a gente não vai entrar em detalhe agora, porque a gente já falou bastante dele, né, que a máquina abstrata de rosto não se efetua apenas nos rostos, né, mas no corpo como um todo e no mundo. Ou seja, ela não opera por semelhança, mas por ordem de razões, né, que é pegada na máquina abstrata. E dentro disso tudo, né, e aqui eu vou TR é territorialização e DTR é desterritorialização, né, para não ter que escrever essas palavras gigantescas. E elas podem ser, né, absolutas, relativas, né, e pode ser positiva ou negativa. O que isso quer dizer? No caso, a máquina de rosto, ela opera, né, tipo o rosto. Ela opera uma desterritorialização absoluta, mas negativa. O que isso quer dizer? Uma desterritorialização absoluta é uma que sai de um extrato e vai para o outro. Então tem um extrato aqui, tem outro extrato, ela sai desse extrato, ela sai, assim, na verdade o absoluto quer dizer o quê? Sai do extrato. O negativo quer dizer que tu chega a outro extrato que já está dado. Enquanto que no positivo,
né, ela... Tá, desculpa o desenho, mas a voltinha quer dizer que ela cria um extrato. E esse aqui é muito o modo de operação do capitalismo, que é todo o argumento do Deleuze-Guattari no antiético. Ou seja, tanto o esquizo quanto o capitalismo, eles operam por descentralização, por decodificação de fluxos. Né? Eles vão com fluxo. Mas enquanto o esquizo, né, aqui tipo, é o negativo, aqui é o positivo. Enquanto que o esquizo ele quebra barreiras, ele vai até o limite, transpõe esse limite, o capitalismo não. Ele, antes de chegar no limite, ele volta a alguma territorialidade já dada. Né? Então volta a nação, a raça, né? Ao homem branco. Então ele chega a sair de um extrato que já está dado, né? Toda essa pegada de inovação, startup é isso, né? A gente fala muito hoje de ser disruptivo. Uma nova tecnologia disruptiva, é isso. Eu saio de um extrato, mas eu acabo chegando em outro. Minha tecnologia é disruptiva, mas eu ainda vou explorar meus trabalhadores, eu ainda não vou me posicionar politicamente, eu ainda vou apoiar presidente fascista, porque eu ainda estou em busca do lucro. Eu vou me reterritorializar no lucro, sempre. Eu inovo, eu quebro extratos, né? Tipo, eu sou super inovador, mas eu sempre retorno ao lucro. E a gente vai ver que tem mais uma consequência nefasta nisso. Né? Então, a gente vai voltar aqui para o absoluto negativo. Já a descentralização absoluta negativa, o Deleuze-Guattari também vão igualar com a descentralização relativa. Relativa negativa. Eles até igualam as duas, porque na descentralização relativa, tu continua no mesmo extrato, só que esse extrato é segmentado e tu vai de um segmento ao outro. Né? A criança vai para a escola, da escola ela vai para a faculdade, da faculdade vai para o trabalho, vai para o exército e depois vai para o trabalho. Tem uma linha do tempo aqui que só vai seguindo. E é negativa porque tá fechado. Tu vai de um lugar dado para outro lugar já dado, para outro lugar já dado, daí tu casa, tem filho, segue o script. Então, ambas, né, o comum é o negativo. Ambas aqui retornam o que já está dado. Enquanto, o que seria... na verdade, esse exemplo eles não têm. Eu estou elucubrando aqui. Daí, o que seria uma descentralização relativa mais positiva? Lembra, relativo quer dizer que tu não sai do extrato. Mas então, como que tu não sai do extrato e ainda assim tem algo positivo? É que ainda que tu não sai do extrato, esse extrato ainda vai ter uma abertura por fora. Então, de certo modo, aqui é o molar e aqui é o molecular. Lembre, o molar e o molecular ambos estão nos estratos. Só que o molar, ele fecha o extrato para tudo que é de fora. Ele se fecha o plano de consistência, ele se fecha aos devires. Ele centraliza e organiza tudo. Enquanto que o molecular ainda tem uma mobilidade, ainda tem uma abertura. Ainda tem uma possibilidade de saída, que é o que o mais representa. E já que o absoluto, tanto positivo quanto negativo, os dois saem do extrato. Por mais que o negativo volte. Mas o fato inegável é que os dois saem do extrato. E o negativo, por mais que eles equalizem, eu acho que não dá para ligar o absoluto negativo. Não dá para equalizar o relativo negativo, porque aqui a gente está mais ao nível do corpo sem órgãos. Essa saída do extrato é uma coisa muito corpo sem órgãos. E lembra, gente, tem um corpo sem órgãos canceroso. Que é o corpo sem órgãos que se dá no extrato, que é a replicação do mesmo. E está ligado ao que a gente vai ver depois, especialmente na micropolítica, uma linha de morte. Porque para o absoluto ele poder quebrar um extrato, e gente, isso tudo aqui é minha interpretação, né? Toda invenção minha, mas é a forma como eu consigo fazer sentido desses termos. Ele precisa de uma força para quebrar, para sair.
Mas quando ele volta para o extrato, essa força de quebra ela não é extinta. Ela alimenta esse extrato com uma linha de morte. Um bom exemplo disso é a questão dos nômades. A máquina de guerra. Porque, por Deleuze e Guattari, a máquina de guerra está fora do extrato. Ou seja, a máquina de guerra ela existe na dessetorização, ela está fora do Estado. E a máquina de guerra luta contra o Estado, que são os nômades. Eles vão pegar especialmente os nômades das estepes. A gente pode pensar os hunos, especialmente os mongóis. E os povos nômades sempre se opuseram aos estados sedentários, e sempre foram os grandes inimigos, o grande terror dos estados sedentários. Para quem viu Game of Thrones, pense nos Dothraki. Eles são o terror dos estados sedentários. Então a máquina de guerra se opõe ao estado sedentário. A máquina de guerra se opõe ao extrato. Mas a partir de um certo momento, os estados eles absorvem a máquina de guerra. Ainda durante a Idade Média, boa parte dos exércitos eram exércitos mercenários. Eles não faziam parte do Estado. Mas com os Estados modernos, a máquina de guerra ela é interiorizada pelo Estado. Agora, cada Estado vai ter seu exército nacional. Ou seja, a máquina de guerra era uma linha de fuga. Então, quando essa linha de fuga é interiorizada, é reterritorializada, ela vira uma linha de morte. E é isso que a desterritorialização absoluta faz, negativa. Ela pegou e estava fora do extrato e colocou aqui dentro, mas ainda, digamos, fica uma energia residual. E isso vira uma linha de morte. E esse absoluto se torna um absoluto que vai fechar todos os fluxos dentro dele, que é essa função do exército. E a gente aqui no Brasil sabe quão bem dá quando um exército nacional. A gente viu todo o bem que o exército fez para a gente estar fazendo. Vide as vacinas. Então, ela volta para o extrato, mas sempre a um custo de morte. Sempre retoma um racismo. Sempre retoma... E a máquina de rosto, ela é essa máquina do racismo estrutural, do machismo estrutural e das opressões estruturais. Por isso ela é uma máquina abstrata. Porque ela não vai se encarnar só em apenas uma forma de discriminação e exclusão. Ela congrega todas essas formas de discriminação. Porque é uma máquina abstrata funcionando do lado dos estratos. Dos axiomas, como a gente viu na geologia da moral, e não dos diagramas. E justamente, daí, quando a dessetorização absoluta positiva, a gente quebra o extrato, a gente cria novas máquinas abstratas. E é justamente essa dessetorização que a gente tem que buscar para lutar contra essas formas de identidades opressoras. Para a gente poder criar outras máquinas que permitam criar outras identidades. Ou até espaços sem identidade. Ou identidades mais moleculares do que molares, etc. Então, esse é o jogo da dessetorização. Essas são as 4 dessetorizações que tem. Absoluta positiva e negativa, relativa positiva e negativa. Então, aqui o molecular, é o molar. Aqui vamos colocar grosso modo o corpo sem órgãos, não é tão simples, mas vamos simplificar. E aqui a linha de morte, que a gente vai falar nos próximos 2 encontros disso. Mas assim, eles trazem essas definições de alguns textos, em vários pontos, são termos confusos, e eles nunca definem o que é uma desterritorialização relativa positiva. Isso aqui foi uma tentativa minha de tentar dar ordem ao caos, tá? Depois talvez eu me corrija em outras aulas, certo, gente? Mas por enquanto a gente pode trabalhar com isso. Porque na próxima aula a gente vai entrar no texto... Rapidinho. No texto das 3 novelas O que se passou, que é onde a gente vai falar, retomar essa questão do molar, do molecular e da linha de fuga. Discutindo a partir de 3 novelas, 3 contos. E depois, tudo isso vai se congregar no texto de micropolítica e segmentaridade. Que a gente vai tomar a questão do centro de poder, buraco negro, é onde a gente vai começar a discutir de fato a questão da política.
né? Mas em termos de micropolítica, que vai conjugar essa questão das linhas, do molar, do molecular, dos sensores de poder, das singularidades, dos segmentos, dos estratos, né? Então já dá uma certa fechada. Para aí depois, né, a gente entrar no quarto volume e a coisa expande bastante, com a questão do devir, ritornelo e tudo mais, que são os textos mais complexos mesmo. Então, para essa aula é isso, né? Espero que tenha dado para ter uma boa ideia do que é a máquina de rosto, que a princípio é um conceito complexo, mas, né, retomando os textos anteriores, ela faz bastante sentido. Né? Então, espero que a gente se veja logo de novo. Espero não demorar tanto para lançar o próximo vídeo. Então, até mais, pessoal.